Faz uma viagem da capital para o interior mantém uma velocidade de 20 metros por segundo durante metade da trajetória e 30 metros durante outra metade. Determina a velocidade média. Sabe o que o aluno Zé Mané pensa? Ele pensa assim, ó. O que eu faço quando eu tenho que calcular minha média na escola? Eu somo as notas e divido pela quantidade de prova. Se numa prova eu tirei 20 e na outra eu tirei 30, eu vou somar e dividir por 2. 20 mais 30, 50, divide por 2, 25. Então, se a minha média na escola ia dar 25, a média de velocidade também vai dar 25 metros por segundo. É isso que alguém pensaria, certo? Uhum. Tá errado. Eu até acho, na verdade, o nome velocidade média meio ruim. Porque a média dá a ideia, né, da nota da escola e tal. Então confunde os alunos. Você precisa saber uma coisa que eu vou escrever aqui. Grava para sempre isso, hein? Que eu saí da faculdade sem saber isso direito. Velocidade média não é a média das velocidades. Sacou? Uhum. Velocidade média não é você pegar as velocidades, somar, fazer a média. Não é. Vamos tentar entender o que é velocidade média, então? Na verdade, você já aprendeu isso na segunda aula de física da escola. Velocidade média é deslocamento por tempo, certo? Sim. Então, se você quer saber a velocidade média para toda a viagem, você precisa saber qual foi o deslocamento total da viagem, né, a distância total, e o tempo total, certo? Uhum. Claro, essas informações não foram dadas, mas foram dadas outras informações que podem nos ajudar a encontrar isso. Beleza? Sim. Eu pensei que essa conta aqui ia ser mais fácil. Ela tem essa ideia que aparece assim com uma frequência gigantesca, mas para quem está começando como tu, talvez não seja tão óbvio. Mas vamos então, né, fazer um desenho para tentar entender melhor o que está rolando. Uma viagem da capital para o interior. Então tá bom. Então vamos dizer assim. Tá aqui, eu coloco um risco aqui no lugar aleatório, outro risco aqui. Note que não está exatamente na metade, né? Tá num lugar ali que eu não sei se é metade, se é antes, se é depois. Beleza? Uhum. Ah, não, falei besteira, é a metade mesmo. Metade da trajetória, melhor ainda. Então tá bom. Aqui é o inicial. E aqui é metade. Então a gente pode dizer, por exemplo, que esse caminho todo aqui é L. Beleza? Sim. Se aqui é L, quanto que vai medir metade aqui? L dividido por 2, certo? Certo. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Fácil, né? Muito bem. Sim. Outra coisa que ele falou sobre essa primeira metade aí é que foi a velocidade. Ele falou a velocidade de 20. Vamos chamar de V A, a primeira parte, né? Parte A e parte B. Beleza. Agora aqui na outra metade, eu acho que você também concorda comigo que o tamanho também é L dividido por 2, né? Sim. Eu vou chamar isso aqui também de deslocamento. Vou chamar de delta SA. E aqui vai ser, obviamente, o delta SB. Não entendeu alguma coisa? Fala, hein? Não, tô entendendo. Maravilha. Deixa eu pôr pra gravar aqui. Já pus pra gravar? Já, já. Tá. E qual que foi a velocidade ali? Foi 30 metros por segundo, é claro. Maravilha. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos voltar para a ideia do problema todo. Né? Vou pensar no problema todo, de novo. Né? Velocidade média. Se eu soubesse qual é o deslocamento todo e se eu soubesse qual é o tempo todo, estaria resolvido. Não é mesmo? Sim. Mas eu não sei qual é o deslocamento todo. Eu sei que vai ser a soma desse com esse. Beleza, vai ser L. Chamei de L aqui, né? Mas isso não é uma informação, eu acabei de dar um nome. Poderia ter chamado de qualquer outra coisa. Bem, uma coisa que a gente não sabe também é o tempo. Eu vou chamar de delta TA. Eu não sei quanto é. Beleza? Certo. Eu também não sei quanto é o delta TB. Mas eu até sei que o delta TB é menor que o delta TA. Por quê? Porque a velocidade é maior, né? Então, se você está se movendo mais rápido, na mesma distância, né? Note que é o mesmo tamanho de distância, certo? Uhum. Então, obviamente, o delta TB é menor. Só uma informação para a gente saber, não vai ser muito útil no problema.
Agora vamos usar todos esses nomes que a gente deu aqui para falar da velocidade média, que eu vou chamar de total. Só para deixar claro de quem que eu tô falando. Beleza? Eita, deu pau aqui na caneta. Velocidade média total. Eu falei delta S. Né? Delta S. Uhum. A gente sabe que o delta S é a soma desse com esse, concorda comigo? Sim. Então tá aqui o delta S escrito como a soma dos caras. E quem é o tempo? Qual foi o tempo total? Foi a soma desses tempos. Né? Uhum. Beleza. Ou seja, se eu der uma brincadinha aqui, eu vou chegar em L dividido por 2 mais L dividido por 2 igual a L, óbvio. Metade de L mais metade de L é o L inteiro, dividido por isso aqui. Beleza. Beleza. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu não tenho, obviamente, nenhuma dessas informações, mas se eu tivesse elas, era só jogar na fórmula e resolver, né? Óbvio. Seria só jogar na fórmula e resolver. Mas note que, para falar bem a verdade, a gente não precisa saber quem é L. Tipo, o L aparece aqui, mas se por acaso esses caras dependessem de L, a gente poderia cortar, não é mesmo? Uhum. Tipo, se eu tivesse, sei lá, 2 vezes L dividido por 3 vezes L, eu preciso saber quanto é L para saber que a resposta é 2/3? Claro que não é mesmo? Porque corta, corta, sobra 2/3. Concorda comigo? Concordo. Então, você precisa ter essa mentalidade quando você for resolver as contas no ensino médio. Nem sempre você precisa de todas as informações que aparentemente você precisa. Às vezes, se você encontrar alguma relação entre essas coisas, é o suficiente para resolver. E olha só como é que a gente vai encontrar essas relações. Pensando na velocidade média em cada trajeto. Por exemplo, no trajeto A, vai ser L dividido por 2 sobre o tempo do A. Concorda comigo? Sim. Se pensar a mesma coisa para o B, não preciso nem gastar um neurônio para isso, né? Só copiar, trocar a letra por B, né? Ótimo. Então, tem um detalhe interessante aqui, né? Nós sabemos quem são esses valores. O enunciado falou. 20 e 30, certo? Uhum. Vou até trocar para verde aqui, que foi a coisa que eu usei. 20 e 30. Então, que tal a gente já trocar essas coisas por 20 e 30 e, por sinal, já passar esse 2 para outro lado multiplicando? Ele está dividindo, vai para outro lado multiplicando, né? Então, aqui vai ficar 20 vezes 2, 40. E aqui vai ficar 30 vezes 2, 60. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Veja só o que está aparecendo. Está aparecendo os tempos associados a L, os tempos associados a L. Então, se eu conseguir trocar esses caras aqui por algo que envolva L, eu vou poder cortar. Que nem no exemplinho do 2/3 que eu estava falando agora há pouco. Então, vamos isolar os tempos. Vai ficar ΔTA igual a L dividido por 40, né? Tava de um lado, foi para outro lado por multiplicaçãozinha cruzada, lembra? Uhum. Beleza. Depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, hein? Fica ligado. Tá bom. Aqui, pela mesma lógica, L sobre 60. Muito bem, então vamos voltar para esse negócio aqui, que é o que a gente quer de fato, a velocidade média total. Nós queremos a velocidade média total. Vou apagar esse termo aqui, né, porque eu vou deixar mais bonitinho aqui. E olha só que interessante, agora a gente sabe, ou pelo menos tem uma relação para esse cara,
É isso. E B esse cara. E é isso. É a única letra que envolve a L. Então a gente tá muito perto da resposta. Porque como vai ter L em cima e embaixo, a gente vai poder cortar. Sacou? Uhum. Então vamos lá. É claro, primeiro eu quero dar uma rearranjada aqui na matematiquinha básica. São duas frações, né? Então a gente consegue somar elas fazendo a técnica da borboleta. Mantém o L aqui, 60L mais 40L, né? Um multiplica o outro multiplica um. Tudo isso por 40 vezes 60. Técnicazinha de fazer soma de fração rapidinho, né? A gente faz essas sominhas assim. Multiplica aqui e multiplica os dois. Borboleta. Agora tem que somar as coisas aí, dar uma simplificada. Mantém o L aqui. 60 mais 40 é 100. 40 vezes 60 é 0024. Beleza? Uhum. Então, olha só que legal. Dá para cortar esse zero com esse. Dá para cortar esse L com esse. Olha só o que aconteceu. Sobrou só o 24, que vai lá para cima. Né? Porque fração fica multiplicado invertido, né? Aquela coisa que a tia ensinou pra gente quando é criança. 24 quilômetros por hora, né? Ou é metros por segundo? Não, deve ser quilômetros por hora, né? Não lembro qual era a unidade aqui. Metros por segundo. 24 metros por segundo. Você não concorda comigo que é uma resposta que faz sentido? Veja só. E teria que ser entre 20 e 30, né? A média. Pô, uma parte é 20, outra é 30. Metade é 20, metade é 30. Vai ter que ser alguma coisa entre 20 e 30, beleza? 24 tá entre 20 e 30. Ele. É isso, né? É uma resposta razoável. Eu acho que é o que dá pra dizer, é isso. Beleza? Sim. Então, show de bola. Achamos aí a resposta, 24. Vamos recapitular o que eu fiz, porque não é dos problemas mais triviais. Tua escola é barra pesada, velho. Às vezes parece umas coisas muito fácil aí pra mim, mas essa aqui não é das Sim. mais fáceis, não. Ó, a gente quer a velocidade média, ou seja, precisa do deslocamento do tempo. Então eu fiz um desenho para esboçar mais ou menos o que nós temos, o que nós precisamos. Metade, metade. Foi um tempo, foi outro, porque são velocidades diferentes. Então tem que ter tempo diferente. Isso aqui é mais rápido. Então eu escrevi aqui, com os termos que a gente criou, né? Mas a gente tem que criar termo mesmo para conseguir resolver as contas. Agora, próximo aqui. Eu fiz agora para cada um dos trechos. Primeiro trecho, segundo trecho, coloquei as informações também. E lembrei que isso aqui eu tenho, né? Uhum. E esse 2 aqui foi pro outro lado, por isso que virou 40. Lembra? Era 20, multiplicou 2, virou 40. Beleza? Sim. Aqui era 30, multiplicou 2, ficou 60. Então, legal, temos relações aqui entre tempo, comprimento, velocidade. Eu isolei o tempo, por quê? Porque a minha ideia é jogar esses tempos lá na equação, aparecer o L embaixo, vai ter L em cima também, corta, corta. Apareceu, ó, L em cima, L embaixo. Claro, tem essas frações aqui, eu fiz questão de somar elas pela regrinha da borboleta, né? Uhum. Quer fazer do jeito que a tia ensinou lá na escola? Tem problema nenhum. Acho o mínimo múltiplo comum aqui, que é 24. Ou melhor, 2.400. Por sinal, foi o cara que eu encontrei, né? É 2.400? Não, é 1.200 aqui. Mínimo múltiplo comum. Na verdade, é 120. O mínimo múltiplo comum aqui é 120. Daria para fazer também com o mínimo múltiplo comum, tá bom? Mas Sim. eu fiz aqui já na maciota, já era. Daí, cortei, parará, cheguei na resposta. Beleza? Sim. Massa demais. Agora eu vou criar uma parecida para você fazer, tá bom? Beleza. A escola é barra, velho. Eu acho que É. seria muito legal termos aí uma orientaçãozinha aí juntos, né? É, seria bom, mas tem que. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente vai pra aula meio. Ah, pô, não vou aprender nada mesmo, ensinar dessa matéria. Daí fica na aula lá sem dar muita atenção. Mas quando a gente vai com confiança, com convicção na coisa, a gente pega e aprende mais. Sim. Então, né, se a gente vê as coisas antes nas nossas aulinhas aqui, ficaria bom. Então tá, man. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Eu vou te mandar no Beleza. WhatsApp o que. Não mandei ainda? Não. Vou te mandar no WhatsApp aqui o que a gente tá fazendo.
Ah, rapaz, tem que salvar aqui. Escrevi um monte já. Lulululu. Muito bem. Vou mandar pra você aqui. Beleza. Então, orça aí, quando você terminar ou quando você empacar, me fala. Beleza.
E aí, como é que vai a conta? Tô agora fazendo a velocidade média total. Eu fiz a velocidade média do A e a do B. Show de bola. Sem pressa.
Eu cheguei aqui no final, mas eu não sei como faço essa divisão aqui. Bem, tenta dar uma olhada no que eu fiz antes de me enviar, velho. É, Tá. é buscar, né, simplificar as frações, deixar as letrinhas em evidência e cortar as letrinhas, essas coisas aí, né? Deve ser bem parecido com o que eu fiz. Tá. Vou te enviar a foto aí. Tá. Bom, a única parte que tu tinha mesmo que fazer um pouco diferente do que eu fiz, tu não fez, né, velho? Qual? A parte da divisão, poxa. É que Que... daria 0,075. Aí eu pensei, não Ah, faz muito tá. sentido. Entendi. Não, não, tá certo, né? Na prática ficou 80 dividido por 6, que dá 7,5 metros por segundo mesmo. Parabéns! Conseguiu fazer o que eu pedi. Show de bolas. Vamos para próximo. Dois automóveis B. Nossa, meu Deus do céu, outro enunciado aqui que é o Velho Testamento inteiro. Dois automóveis A e B. Desenvolve movimento uniforme sobre uma mesma arrestada retilínea. Uniforme, né? Velocidade constante. Em um momento, o móvel A passa pelo quilômetro 58, enquanto o B passa pelo 70. Ou seja, eles estão a uma distância de 12 quilômetros um do outro. Certo? Certo. 58 para 70 é 12. 30 minutos após esse instante, o automóvel A passa pelo quilômetro 78. Então, 30 minutos depois, ele já, nesse intervalo de tempo de 30 minutos, ele se moveu 20 quilômetros. Não é mesmo? Uhum. E parece que tudo isso com velocidade constante, hein? Porque em nenhum momento ele falou aqui sobre ter acelerado ou algo assim. E B passar pelo quilômetro 82,5. Ou seja, o B, nesse mesmo tempo, 30 minutos, se moveu só 17,5 km, enquanto o outro se moveu 20. O B tá mais devagar, certo? Certo. Sobre o exposto, termina a posição em quilômetros em que os automóveis cruzarão na estrada. Muito bem. De fato, né? Como você pode ver, o primeiro carinha aqui tá bem na frente, né? Ou melhor, 12 quilômetros na frente, né? Uhum. E agora ele já não. A distância já diminuiu bastante. Agora é só 4,5 km de distância, certo? Certo. E ele quer saber em que instante não vai ter distância. Ou seja, os dois estarão. Em que instante os dois estarão no mesmo quilômetro? Note, a princípio, saber qual quilômetro é esse não importa. O que eu quero saber é em que instante eles vão estar juntos. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então, né, dá para colher bastante informação aqui, né? Acontece
Que quando a gente fala assim, ó, se cruzar igual, né, encontro, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente está falando de situações onde o tempo e a posição são iguais, certo? Então a gente quer Certo. saber, né, por exemplo, se você marca um encontro com uma amiga, não adianta ela estar na mesma posição que você, só que em 3 anos de diferença, não é mesmo? Tipo, vocês marcam um Uhum. encontro no shopping. Daí você tá lá no shopping, ela vai estar no shopping daqui a 3 anos. Não é um encontro. Não, um Sim. encontro é quando vocês estão na mesma posição ao mesmo tempo. Pera, eu acho que eu não trouxe a questão. Deixa eu copiar a questão. Beleza. Bem, então, voltando aqui ao que eu tô falando, a gente tá falando de encontro, a gente tá falando de situações onde a pessoa tá na mesma posição ao mesmo tempo. Ou seja, eu quero, o que nós queremos aqui, o tempo, quando a posição do A for igual à posição do B. Concorda comigo? Sim. Maravilha. E a gente sabe qual é a equação da posição quando a gente tem movimento uniforme. É o sorvete. Não é verdade? Sim. Obviamente, você vai ter uma equação análoga para o B. E, obviamente, nós podemos ir encontrando as coisas que faltam para poder igualar as duas, né? Porque a gente já entendeu que as duas vão ter que ser iguais. Para a gente poder encontrar o tempo. É o tempo que nos interessa. E olha só, a posição inicial dos dois a gente conhece, o enunciado falou para nós. 58 e outro 70, certo? Uhum. Então eu acho que você concorda comigo que, se nós soubermos o valor dos Vs, a gente consegue isolar o T enquanto o valor dele, né? Sim. Enquanto o valor dele justamente onde esses caras são iguais. Que é o que a gente quer. Escrevi lá em cima. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então vamos procurar a velocidade. Claro que a velocidade vai estar nessas informações aqui, ó. 30 minutos após esse instante, o automóvel passa pelo quilômetro 78. Ou seja, em 30 minutos, ele andou 8 quilômetros. Uhum. Ou melhor, falei besteira. Em 30 minutos, ele andou 20 quilômetros, porque ele foi do 58 para o 78. Enquanto o outro foi do 70 para 82,5. Não é mesmo? Sim. Então, como velocidade é deslocamento por tempo, o deslocamento foi 20, Sim. enquanto o tempo foi 30 minutos. Olha como eu coloquei 30 minutos. Eu coloquei 0,5, porque 0,5 é metade. Não é metade de 1, certo? Metade de Uhum. uma hora. Sim. 30 minutos é metade de uma hora, 0,5 é metade de 1, metade de uma hora. Então, quando a gente coloca número em hora, né, minutos em horas, a gente não vai colocar 0,30 aqui para dizer que é 30 minutos, nada a ver. É como se fosse uma porcentagem, né? É sempre o valor que você tem dividido por 60. Uhum. Porque, tipo, é meio óbvio na prática, né? Se eu te perguntar quantos minutos tem 2 horas, você sabe? Tem esses, 120. Isso. E você pensa isso rapidinho, porque você sabe que 120 dividido por 60 é 2, né? Uhum. Isso. Então, pela lógica, se eu quero saber 120 minutos para passar para horas, eu divido por 60. Se eu quiser saber 30 minutos e passar para horas, também divido por 60. Tranquilo, Sim. né? Uhum. Usa sempre essa lógica aí quando você for procurar, se estiver confuso, contar isso numa prova. Então, isso aqui vai ficar 40. A velocidade foi 40
km por hora. E pela mesma lógica, a velocidade do B, né? Qual que foi o deslocamento do B? Saiu do 70, foi para 82,5. Então foi 12,5. No mesmo tempo. Então vai dar 25. Tudo bem? Uhum. Pronto. Agora, só jogar aqui e partir para o abraço. Vai ficar 40. Aqui vai ficar 25. E agora é só isolar as coisas, né? Passa esse para cá, vai ficar 15t. Passe para cá, vai ficar 12. Para cá, né? 12. Agora é só fazer 15 por 12. Ou melhor, 12 por 15. Vou quero usar calculadora. Vai ficar 3 vezes 4, 3 vezes 5. Quarto 3, 4 quintos. 4 quintos é pegar 20 centavos, 20 centavos, 20 centavos, 20 centavos. Dá 80 centavos, que é 0,8, né? 0,8 hora. Que como é em quilômetro por hora, né? Então é 0,8 hora. Quiser passar para minuto, pela mesma lógica, só multiplicar por 60. Certo? Uhum. Então vamos recapitular. Dois carros estavam aí se movendo. O que ele falou sobre o primeiro carro estava no quilômetro 58. Nesse mesmo instante, o outro estava no 70. Passou 30 minutos, o que estava no 58 agora está no 78. O que estava no 70 agora está no 82,5. Determine a posição em quilômetros do automóvel se cruzarão. Ah, ele quer saber a posição, entendi que ele queria o tempo. Não tem problema, a gente vai usar o tempo para achar a posição. Beleza? Beleza. Então, eu fui atrás do tempo. Me pareceu mais conveniente. Mas no fim vai servir, vai dar na mesma. Achamos o tempo aqui, escrevemos as equações da posição, né? Porque é MRU, ele deixou bem claro que era MRU. E como a gente quer o encontro, a gente quer os dois iguais. Igualamos as duas equações, então, fazendo a substituição das posições iniciais, né? Que foram dadas no enunciado. E daí a gente achou as velocidades com as informações dadas no enunciado também. Jogou na fórmula, isolou o T, já era. Mas ele pede o deslocamento, quase cai no bait. Ou melhor, a posição em quilômetros 49 se cruzarão na estrada. Em qual quilômetro eles vão se cruzar, né? Pergunta é essa. Uhum. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, é pegar essa equação aqui e jogar o valor do tempo que eu peguei, né? Aqui é a equação da posição A. Poderia pegar da equação B também, porque os dois vão estar na mesma posição, certo? Certo. Então, as duas equações vão me dar a mesma informação. Qual que é a velocidade do A mesmo? 40. E o tempo, 0,8. 40 vezes 0,8. 32? 32. 58 mais 32, 90. Vai ser no quilômetro 90, beleza? Beleza. Belezas, então. Agora é tua vez, tio. Mas vamos fazer o seguinte dessa vez, para ter um pouco mais de desafio, porque tu tá conseguindo fazer bem. Eu quero que você tente começar sem olhar dessa vez. Daí a hora que você. Mas tem que empacar, tá? A hora que você empacar, você olha, beleza? Tá bom. Vou te mandar aqui, na moral, mas tenta não olhar. Porque senão você tá, infelizmente, né? Tendo alguém te dizendo como começar o problema. Mas os problemas são difíceis mesmo, senão eu cobraria algumas coisas diferentes.
Eu acabei aqui. Bom, bom demais. Manda aí. Deixa eu mandar. Vejamos. Parari, parará. Igualou. Substituiu ali. Qualquer uma delas daria a mesma resposta. Rapaz, não tá mal, não. Não tá mal, não. É que na prova eu não consegui decorar as fórmulas a tempo porque eu deixei pra estudar pra última hora, sabe? Ah, Aí- é bad. Eu nem lembrava essa do sorvete, eu não lembrei quase nada. Professor nem pra pôr, né? Né? Vamos ver a próxima, então, fiote. Função que descreve a dependência temporal na posição S de um ponto material é representado pelo gráfico a seguir. A partir do exposto, responde. Termina a velocidade do móvel. Uhum. Bem, ele quer saber a velocidade, né? E, a princípio, se a gente quer saber a velocidade, a gente tem que fazer deslocamento por tempo, não é mesmo? Uhum. Só que você poderia pensar, ah, mas a velocidade vai ser a mesma sempre aqui? A velocidade pode mudar. Quando a velocidade muda, a gente chama de movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Quando ela não Uhum. muda, como no problema anterior, é o MRU. Será que tem alguma coisa nesse gráfico que pode nos indicar se a velocidade muda ou não? Primeiro, porque é um gráfico de posição por tempo, né? Posição e tempo. Uhum. E a gente sabe que velocidade é posição dividido por tempo. O deslocamento dividido por tempo, né? Sendo mais preciso. Então, você tem duas opções. Ou decora uma coisa, ou faz a conta sempre. O que você pode decorar aqui? Você pode decorar que quando você tem uma reta num gráfico de posição por tempo, a velocidade é constante, ok? Ok. Ela não vai ser constante quando você tiver uma parábola. A gente falou sobre isso um pouco na aula passada, né? Eu não lembro, acho que. Pode não ter sido, tem um monte de aluno. Mas, de toda forma, t quadrado gera parábolas, né? Então, se você estivesse vendo um gráfico com t quadrado, você ia lembrar, ah, lá no sorvetão tem t ao quadrado. O que Uhum. mais tem no sorvetão? Aceleração. Então, se tem aceleração, a velocidade não é constante, né? Sim. Lembrando, nós estamos procurando velocidade, né? Por isso eu estou falando sobre isso. Sim. Então, bem, eu já sei que a velocidade é constante. Sendo constante, agora eu posso fazer a conta e descobrir. Qual conta eu tenho que fazer? Tenho que fazer a conta da velocidade média, deslocamento por tempo. Então, como eu entendi que a velocidade é constante, significa que a velocidade não muda nunca aqui. Nunca. Então, eu posso pegar quaisquer pontos que eu quiser para fazer essa conta. Eu posso, por exemplo, pegar qual foi o deslocamento, por exemplo, do de quando ele saiu do 12 e foi até o zero, né? Aqui é zero. Não, professor, aqui é 3. Não, é zero, né? Se eu olhar no ponto de vista do deslocamento, aqui é 12, aqui é 8, aqui é 4, aqui é zero, certo? Uhum. Então o deslocamento foi. Quanto é o deslocamento do 12 para o zero? É 12, né? Uhum. Foram 12 metros Sim. andados. E quanto tempo demorou para isso? Ele estava no 12, quando ele estava na posição 12 metros, demorou. Ele estava na posição, ele estava no tempo zero, foi a hora que eu liguei o cronômetro. E depois de 3 segundos, ele está na posição zero. Então, para sair do 12 e chegar no zero, ele demorou 3 segundos. Ou seja, como a conta é deslocamento dividido por tempo, você só precisa fazer 12 dividido por 3, certo? Certo. O que vai dar 4. Só que você tem que tomar um cuidado. Que é o seguinte: o 4, que é a resposta que eu falei para você, não é positivo. Por quê? Porque tá caindo, tá diminuindo. E isso, se você fizer a conta certa, você vai perceber. Porque velocidade média é deslocamento por tempo. O que é deslocamento? Posição final menos a inicial, certo? Sim. Qual que é a posição final? Na nossa análise foi zero. E a inicial? 12. Uhum. Beleza?
Posição inicial 12, posição final 0. Beleza? Menos 12, né? Dá menos 12, exatamente. Fica menos 12. E o tempo é 3. Tipo, a posição é 12, né? Mas como ele saiu do 12 e foi pro 0, a conta deu menos 12 aqui em cima. Uhum. E por 3 dá menos 4. Sacou? Isso aqui. Então é isso. Vamos ver a próxima aqui. Determine a velocidade do móvel. Já fiz. Determine a função horária da posição que descreve o movimento desse corpo. Com esse nome assim, função horária da posição, a pessoa se assusta, mas o que ele quer saber é o sorvete. Ok? Uhum. E aí você pode estar pensando, sorvete por quê? Por que não sorvetão? Não sorvetão, porque Aceleração. não tem aceleração, exatamente. Você até pode usar o sorvetão, mas no fim vai cortar o termo lá que tem o t quadrado, vai virar sorvete. É. Então vai ficar S final igual a posição inicial, que é 12. Já falamos sobre isso. Menos o 4t. Pronto. Feito. Ok? Uhum. Por que que não poderia ser vovô ateu, por exemplo? Porque vovô ateu não é posição. Vovô ateu é velocidade. Como ele quer a função horária da posição, ele quer composição. E Uhum. horária, tem que ter tempo. Então não podia ser vovô ateu e não podia também ser Torricelli. Porque Torricelli não é horária. Torricelli não tem tempo. Né? Sim. Note, Torricelli, tem o sorvetão, todas essas contas elas servem para encontrar informações de um problema que tem aceleração, por exemplo. Todas elas servem. Mas aqui ele está pedindo uma coisa específica, né? A função horária da posição de um MRU. Então tem que ser o sorvete, não tem jeito. Ok? Ok. Bem, cara, massa demais, aula top. Fizemos o que fizemos e a gente volta. A gente volta na terça, Isso. beleza? Beleza. Então tá bom, até terça às 15, valeu. Valeu.